Lídia Cardoso, a sinhazinha do boi garantido, teve o seu nome famigerado mais uma vez. Cavicchioli, esse aqui é o meu canal Ampliando Ideias. Ela ficou muito conhecida tanto pela rede de salão que ela tem, quanto por ela ser a sinhazinha do boi garantido. Parintins, que é um município do interior do Amazonas, ele fica perto de Manaus, ele possui um festival super conhecido que tem como centro das atenções o boi garantido. O boi bumbá de Parintins tem uma influência muito grande vindo do Bumba Meu Boi lá do Maranhão. E dentro disso criaram dois tipos de bois, que é o boi caprichoso e o boi garantido. A Didia ficou conhecida, né, como a representação do boi garantido por conta desse festival do qual ela participou e ela ficou ali durante muitos anos à frente dele. O Festival de Parintins, ele foi criado em 1965 e até hoje ele é muito conhecido. Claro que no estado de São Paulo ele não é tão falado, então ele não é tão famigerado, mas pro lado do Maranhão, de Parintins, ele é muito conhecido e muito falado. Além do Festival de Parintins ser um dos maiores do país, ele também é um patrimônio cultural. Ele é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, conhecido como IPAM. O surgimento do boi garantido e do boi caprichoso surgiu em 1913 e eles disputam o título de representação do boi bumbá. Para vocês entenderem um pouco da distinção entre o boi garantido e o caprichoso, o boi garantido é o boi branco que leva com ele as cores vermelha e branca. O boi caprichoso, ele é o boi preto das cores branco e azul. Eles possuem alguns temas ligados tanto a rituais de etnia quanto algumas lendas que eles conhecem. A sinhazinha, ela representa a filha do dono da fazenda, então ela vai ser a figura central dessa história do boi bumbá. Didia Cardoso representou a sinhazinha do boi bumbá por 5 anos, ela ficou muito conhecida na cidade. Um acontecimento no dia 28 de maio, Didia Cardoso foi encontrada morta no dia 28 de maio. E o laudo do médico aponta que ela teve um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e também da respiração. Mas o que chamou muita atenção nessa morte foi que depois da morte dela começaram a aparecer alguns fatos sobre a família dela e o porquê que a família dela teria ligação com a morte dela. A primeira hipótese da polícia é que a morte tenha sido causada por uma overdose de cetamina, substância anestésica que causa efeitos alucinógenos e também traz aí uma sensação de bem-estar para quem utiliza esse tipo de droga. Além disso, ela tem um grande potencial sedativo quando é utilizado como droga recreativa. Muitas informações foram levantadas a respeito e foi descoberto uma seita que chama Pai, Mãe, Vida, que tecnicamente seria administrada pela mãe da Didia Cardoso. Parece que essa seita ela foi criada pela Cleusimar Cardoso, que é a mãe da Didia, pela própria Didia e pelo irmão da Didia. Inclusive, estouraram alguns vídeos na internet do Ademar, que é o irmão da Didia, dele tecnicamente ter drogado até a namorada dele. Parece que a Cleusimar, a Didia e o Ademar, que é o irmão da Didia, eles utilizavam a cetamina como meio de sedativo, mas com um teor religioso dentro dessa seita. Então, meio que eles drogavam as pessoas com o intuito de que as pessoas realmente tivessem a crença de que aquela droga, aquele sedativo, colocariam elas mais próximas de Deus. Inclusive, tem uma informação que foi passada no programa Melhor da Tarde, que a cunhada da Didi, ela teve vários problemas por conta da droga que o Ademar injetava nela e obrigava a família, obrigava ela a utilizar. Segundo informações desse programa, houve uma internação da cunhada da Didia, onde o Ademar foi até o hospital. Ele não aceitou que a família queria tirar ela das drogas da dependência química e ele foi lá injetar cetamina nela. Em depoimento ao inquérito instaurado pela Polícia Civil, a ex de Ademar, Gabriele Candeira, afirmou algumas coisas referente ao caso ligado a Didia Cardoso.
Uma delas é de que ela era obrigada a usar droga quando ia na residência da família. Outro detalhe afirmado por ela foi sobre a seita. Ela disse que a seita Pai e Mãe em Vida foi fundada de acordo com o livro Cartas de Cristo, a Consciência Crística, e que o Ademar, que era o seu namorado, acreditava ser Jesus. Que a Cleusimar, que é a mãe dele, mãe de Dídia Cardoso, acreditava ser Maria, e tanto a Cleusimar quanto o Ademar acreditavam que a Dídia era Maria Madalena. Fica aí nas entrelinhas de alguns vídeos que também rolaram na internet é que ele teria filmado a Dídia no momento ali que ela tinha injetado a droga e afins, e ela tava assim bem doida no vídeo. Parecia que ela tava em outro planeta, sabe? É como se ela não tivesse força para levantar o próprio corpo, como se ela tivesse realmente alucinando total. Seria a noite anterior, né? Que foi por volta da 00:08, eu acho, 00:00 alguma coisa, que a Didia faleceu. E aí parece que na noite anterior o namorado esteve com ela, filmou ela, inclusive sob efeito desse alucinógeno que é a cetamina. Parece que toda a família utilizava. O irmão utilizava, a mãe utilizava, ela utilizava, o namorado utilizava, a namorada do Ademar, que é o irmão da Dídia, também utilizava essa droga. Então, assim, a família inteira parece que utilizava. A tia da Dídia, a irmã da Cleusimar, parece que ela tentou tirar a Dídia enquanto era tempo, que ela viu que a menina estava completamente surtada, de alucinógeno mesmo. Ela sabia o que a Cleusimar fazia, principalmente dentro do centro que ela tinha, né, que é tipo uma seita e que usava a cetamina como um meio de anestésico. E ela tentou, fez o que pôde, mas não conseguiu tirar ela de lá. Houve uma situação ainda que a polícia chegou aí na casa da Dídia. A mãe dela fez a linha de que, tipo, ai, não sei de nada, eu cuido super bem da minha filha. Só que na realidade a menina estava dopada dentro do quarto. Por que ela volta ao normal quando eu toco nela? Me explica isso. Alguém pode me explicar isso? A seita da Cleusimar acreditava que esse alucinógeno, né, da cetamina, poderia causar uma plenitude espiritual. Então, era essa alegação que ela dava para todo mundo que utilizava droga. Claro que tinha gente que estava ligada e que não aceitava, e aí saía, não queria saber. Tinha gente que ela conseguia convencer e que acabava utilizando. Parece que a família da Dídia estava já mexendo os pauzinhos para abrir uma clínica veterinária exatamente para facilitar a chegada da cetamina para aquela seita que eles administravam. Mas a coisa não para por aí, né? Parece que a avó da Dídia, ela morreu há um tempo atrás e tinha a presença da cetamina. Ela realmente morreu porque ela estava sendo drogada. E o Bruno é o cara que está sendo acusado de drogar a avó da Dídia. Os parentes da Dídia afirmam que o Bruno, a Cleusimar e a Dídia tinham injetado a droga na Maria Venina, que é a avó da Dídia, né? Isso lá em 2023. Então, eles meio que acusam tanto o Bruno quanto a Cleusimar e quanto a Dídia pela morte da avó delas. Uma testemunha que não quis se identificar contou que a Cleusimar, que é a mãe da Dídia, expulsou todo mundo da casa da avó da Dídia e aplicou um ritual de cura. Ela aplicou uma bomba na idosa, deu maconha para a idosa. A ideia era realmente que ela ficasse relaxada para meditar. Porém, aconteceu um incidente e ela acabou tendo um AVC. Uma irmã da Cleusimar dizia que ela pedia várias vezes para Cleusimar parar de usar drogas, e ela comentou que em uma das vezes a Cleusimar ela se drogou e ela dizia que ela tinha poderes para ressuscitar a mãe, que foi quando deu o episódio do AVC. No dia 7 de junho, a operação prendeu alguns suspeitos dessa seita. Uma, claro, que era a Cleusimar, que ela é a pessoa que administrava a seita. O Bruno, que era namorado da Didi, também foi preso. E também teve um cara que ele é um ex-fisiculturista
e ele cedia tanto exercícios, né, para a família, ele passava exercícios para a família inteira malhava com ele, e também medicações. Ato Silveira, que é o ex-fisiculturista, ele foi preso, até mesmo porque dentro da casa dele foi encontrado algumas seringas e também alguns medicamentos que eram utilizados em animais de grande porte para fortalecimento desse animal, que é o que a gente conhece aí como bomba, anabolizante e afins. De acordo com a investigação, parece que foi ele que prescreveu essas medicações ilegais para a família, que é a conhecida como cetamina. Embora a polícia tenha descoberto muita coisa, essa questão da seita é uma incógnita, né? Porque eles foram presos, foi encontrado seringa na casa de uns, porque não foi só um que foi preso, né? Também teve um empresário que foi preso, que na casa dele também foi encontrado algumas coisas. Só que todo mundo nega, né? Ninguém fez nada, todo mundo é santo e segue aí preso, negando tudo, advogado tentando defender, com a alegação de que fulano não teve culpa, que fulano não indicou e nem receitou coisa nenhuma. Então tá naquela, né? A Didia morreu, infelizmente, aí ao que se acredita por overdose. Ela tinha uma carreira lindíssima, tanto como pela sinhazinha, né, do Boi Garantido, quanto pelo salão que ela tinha, que era um salão super bem frequentado. E morreu super jovem, se eu não me engano, ela estava com 32 anos, e simplesmente por conta de um uso aí intenso de cetamina. Gente, sinceramente, eu sei que cada um faz o que quer da sua vida, cada um sabe o que é melhor para si e vai ter atitudes que vai condizer com aquilo que acredita, que você acredita para sua vida. Só que eu acho que quando você tem uma mãe que te induz a fazer alguma coisa, eu acho que é meio complexo. Porque se a mãe era a criadora da seita, gente, eu não sei, sabe? Tipo, a mãe era criadora da seita, junto com a Sinhazinha, junto com o Ademar, que era o irmão. Porém, não se sabe até onde começou isso com a mãe, começou com a Didia, com quem começou esse rolê todo. Porque uma pessoa que criou uma seita exatamente para instruir pessoas a usarem cetamina, dentro de casa, quem era essa pessoa? Porque eles se drogavam dentro de casa. A mãe várias vezes gravava a Didia usando droga, o Ademar usando droga. Gente, isso veio de dentro de casa. Então, quem me garante quem começou com o quê? Não sei se a mãe dela induziu ela a usar, ela foi usando, criou a seita junto com a mãe. Eu não sei, porque é aquele negócio. Droga, gente, é uma coisa que quem nunca usou tá cagando e andando que não quer nem saber. Quem já usou, às vezes é difícil sair. Então, é uma questão que às vezes foi apresentado pela mãe, tava difícil para eles abandonarem, aí criaram a seita, foi empurrando com a barriga e virou o que virou, não sei. Pode ser também que a Didia gostava, de repente, da droga, porque dava um equilíbrio ali para ela, era um alucinógeno que com certeza trazia uma calmaria para o espírito, então não sei. Quem começou, por que que continuou, não sei. Eu sei que a gente tem aí um caso de morte, né? Por conta de utilização de cetamina, que é um negócio que é ilegal. Então, gente, é uma história muito doida. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre a história, né? Que é uma história que estourou no fim do mês passado, mas como tudo na internet, às vezes a gente tá na correria do dia a dia e acaba não tendo acesso às informações. Mas enfim, foi isso. E eu espero muito que vocês tenham